Boa noite, professor. Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é educação financeira e o nosso objetivo geral é analisar a importância do planejamento financeiro pessoal com o propósito de identificar os benefícios para a qualidade de vida enquanto cidadão e prover conhecimentos e informações sobre comportamentos básicos que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades, retratando a educação financeira no Brasil. Os nossos integrantes são Beatriz dos Santos, Jean Padilha, Lívia Correia, Lucas Cade, Matheus Bueno, Vinícius Nunes e o Evelyn Mariano. Meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a situação econômica. Bom, primeiro, para ter total compreensão do trabalho, é preciso entender o contexto e a situação econômica do país, porque ela pode alterar o cenário da própria educação financeira. Por exemplo, em momentos em que a economia se encontra frágil, a população ela pode procurar ter mais conhecimento sobre e como ela pode se proteger. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva realizada em 2018, a maior parcela da população brasileira se encontra na classe C, ou seja, 51%. E a classe C ela é definida como mediana. Segundo Marcelo Neri, sua renda familiar mensal é de 1.446 a 4.427. De acordo com a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 40% dos brasileiros não poupam nada por mês, e o restante que consegue poupar algum valor por mês, apenas 10% separam uma parte para a poupança em si. Então é possível dizer que a educação financeira ela tem um grande fator nisso, porque grande parcela da população carece de uma educação financeira apropriada. Entretanto, a situação econômica do país tem um fator ainda maior nesse quesito. Segundo a mesma pesquisa da Ambima, o motivo alegado de 40% não poupar é devido a que toda a renda disponível é usada para o pagamento de contas do mês, não sobrando dinheiro nenhum para possível poupança. Dessa maneira, é possível ter uma visão supérflua, mas ainda assim aplicável, entre um balanço de desconhecimento ou falta de interesse na educação financeira, mas ao mesmo tempo os problemas econômicos que assolam o país. Levando todos esses fatos em consideração, é possível perceber que o brasileiro de classe média, que representa a maioria da população, não tem uma estrutura favorável. Segundo o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2019, o menor avanço em 3 anos. Nesse caso, o certo seria um incentivo ao consumo das famílias, porque, segundo também o IBGE, o consumo das famílias brasileiras representa cerca de 65% do PIB e é o grande motor da economia. Entretanto, no cenário atual, a economia e o consumo estão ameaçados por um problema bem conhecido, que é o coronavírus. O coronavírus não é exatamente algo novo. A epidemia da SARS em 2002 na China, Taiwan e região, e da MERS em 2012 no Oriente Médio trouxeram conhecimento do perigo do coronavírus para a humanidade e quanto uma epidemia pode afetar uma economia local. Entretanto, ambas as doenças elas não foram tão graves quanto a atual pandemia de coronavírus está sendo, tanto para o mundo quanto para o Brasil. Os pesquisadores John Guali e Warwick J. McKibben, em seu estudo Learning from SARS, destacaram que o impacto da primeira SARS em 2002 na China não se deve à consequência da doença em si para as pessoas que foram afetadas, mas sim ao impacto da doença no comportamento das pessoas que estavam inseridas nas economias e do ajuste das expectativas associadas às doenças, que foram refletidas nos mercados financeiros e reais. Ou seja, seguindo a mesma linha de raciocínio, o impacto da pandemia atual faz com que as pessoas inseridas nas economias afetadas, por exemplo, o Brasil, percam a confiança de investimento e mudem o comportamento devido à falta de certeza perante o dinheiro. Então, pessoas que antes poderiam investir em algo porque tinham mais certeza perante o dinheiro e a economia estava mais estável, hoje em dia podem não investir ou podem não comprar, podem mudar o seu comportamento porque não tem tanta certeza perante a doença. Um exemplo simples analisando a microeconomia da região é que, por exemplo, negócios autônomos, lanchonetes, por exemplo, terão a visita de clientes reduzidas. Logo, vão diminuir seu fluxo de vendas e, consequentemente, vão criar uma queda de todos os seus fornecedores, porque a lanchonete precisa dos ingredientes e, sucessivamente, vai se criar uma queda de produção em diversos setores. Além disso, existem setores óbvios, como, por exemplo, o de turismo, que foi parado, e o setor de moda, que vai vender só online, que vão ser amplamente afetados. Olá a todos, boa noite. Eu sou o Jean. Vou comentar com vocês sobre a educação financeira. A educação financeira é uma modalidade educativa cuja meta final é aflorar a relação entre a pessoa e o dinheiro. Possui utilidade no curto, médio e longo prazos. A sua origem é pautada na transição histórica do feudalismo para o capitalismo, meados do século XV. Ela não é ensinada nas escolas e, lamentavelmente, é uma ocorrência bem rara no Brasil. Para que e para quem? Com a educação financeira em prática, além da organização e disciplina desenvolvidas, temos uma melhor condição para realizar projeções de vida.
É muito importante, já desde crianças, as pessoas serem instruídas sobre o dinheiro, vida financeira e finanças pessoais, para posteriormente tratar corretamente desse assunto. Para a educação financeira não há restrição de pessoas, independentemente de fatores externos, como idade, nível social, entre outros. Fator emocional. Nossas finanças e emoções têm muito em comum. As emoções são determinantes em nossas tomadas de decisão, envolvendo compras, por exemplo, Monetariamente falando, devemos nos voltar ao que realmente nos é necessário e, principalmente, cessar a ganância e o consumismo descontrolados dentro de nós. É correto, sim, afirmar que a nossa vida financeira é um reflexo de como somos. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou explicar um pouco sobre custo e despesa. Muitas pessoas não sabem diferenciar esses dois fatores, portanto, irei conceituar cada um deles. Custo é um gasto necessário para manter uma casa ou família. Dentro desse custo, nós temos o custo fixo e o custo sazonal. O custo fixo é cobrado mensalmente, independente do valor, e o custo sazonal é cobrado em épocas do ano. A despesa é um gasto desnecessário para manter uma casa. Fiz uma planilha para exemplificar os principais custos e despesas. Os fatores que estão em vermelho são os itens que conseguimos economizar. Pela despesa ser um fator que não é necessário para a nossa sobrevivência, nós conseguimos economizar 100%, que são restaurantes, viagens, roupas, acessórios, carro e salão de beleza. Dentro do custo fixo, nós encontramos água e energia, que são dois fatores que também conseguimos economizar racionalmente, evitando o desperdício. Boa noite a todos, meu nome é Vinícius e agora eu vou falar um pouco sobre o tópico dívidas, que tem como objetivo apresentar um método de passos para se ter uma negociação ou renegociação boa das suas dívidas, que visa com prioridade a criação de uma relação de benefício mútuo entre o credor e o devedor do crédito. Se tem como ideia prática para a negociação o segmento de passos, sendo alguns deles a avaliação financeira do endividado, o estabelecimento de limites para o pagamento das parcelas, a priorização de dívidas mais caras e a realização de lances de propostas ao credor. Com isso, ainda identificamos como importante a anotação de tudo conversado e trabalhado durante qualquer negociação, e também a leitura do contrato, pois trata-se do meio de garantia sua e do credor de que tudo que foi esclarecido será cumprido. Boa noite, eu sou a Beatriz Santos e vou compartilhar com vocês sobre planejamento financeiro. Bom, planejamento financeiro nada mais é do que a organização das finanças pessoais. Hoje, graças à tecnologia, existem diversas ferramentas que auxiliam os indivíduos a alcançarem objetivos, a realizarem sonhos. Ele nada mais é do que uma estratégia com o objetivo de facilitar nas tomadas de decisões, pois com ele você possui um controle dos seus gastos. Ele é fundamental para transformar projetos em realidade, pois permite o uso eficaz dos recursos disponíveis, trazendo novas possibilidades de investimentos e definição de parâmetros e metas a serem seguidas. Existem diversas vantagens, podemos pontuar algumas, sendo elas o consumo consciente, aonde o indivíduo adequa os seus hábitos de acordo à sua renda disponível. Podemos citar também o controle rigoroso das receitas e despesas, aonde você possui o controle da sua vida financeira em mãos. Além de saber aonde seu dinheiro foi gasto, tendo uma visão ampla de seu orçamento, podendo assim definir suas prioridades. Para montar um planejamento financeiro, é necessário fazer um diagnóstico completo da sua situação atual. É necessário também que você liste todas as suas receitas, sendo elas salário, sendo elas renda extra ou aluguel de algum imóvel, tudo que entra em relação a valor. Segundo passo, listar as suas despesas, as suas dívidas. Não podemos esquecer de citar nenhuma, pois elas irão interferir no resultado final. O terceiro passo é estipular metas e objetivos a serem seguidos. O quarto
é estipular o período, o tempo, se vai ser a curto, médio ou longo prazo. E o quinto passo é acompanhar frequentemente o seu planejamento, para que você possa se policiar dentro do seu orçamento, dentro dos seus gastos, para conseguir estar alcançando as suas metas e os seus objetivos. Trazendo o planejamento financeiro para uma forma prática, trouxemos aqui uma planilha para exemplificar. No campo receitas, podemos incluir salário, aluguel, pensão, 13º, férias, PLR, ou seja, todas as entradas durante o mês. Temos aqui também o campo investimentos, onde 20% da sua renda deveria ser direcionado para um fundo de emergência, para educação, para uma aposentadoria, entre outros projetos. Temos também aqui uma listagem de todos os custos e todas as despesas que normalmente todos os indivíduos possuem. Pode ser com moradia, habitação, educação, transporte, saúde, alimentação, lazer. Ou seja, para que seu planejamento financeiro funcione de uma forma eficiente, é necessário que você faça todas as anotações durante o mês, desde algo que seja primordial, como por exemplo o pagamento de uma conta de água, de uma conta de luz, de uma prestação de um financiamento ou de um aluguel, até gastos pessoais, como por exemplo fazer uma unha, cortar um cabelo, ir no cinema. É necessário que seja feito todas as anotações, para que você possa ver qual é a sua atual situação. E a partir daí, você irá pegar todas as suas receitas, subtrair todas as suas despesas e ver qual é o saldo. Dentro desse saldo, você irá planejar o que você vai querer conquistar, quais são suas metas, quais são seus projetos, tanto a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu vou querer comprar um apartamento. Eu preciso de uma entrada. Qual é essa entrada? A entrada é X. Então, com esse saldo, quanto tempo eu vou precisar guardar para eu conseguir ter essa quantia dessa entrada? O planejamento financeiro, ele entra com o intuito do quê? Infelizmente, como os brasileiros eles não possuem uma cultura, eles não têm educação financeira desde crianças, muitas pessoas acabam se descontrolando. Então, elas possuem as despesas maiores do que suas receitas, ou seja, fecha o mês negativo. O planejamento financeiro ele entra para organizar a vida do indivíduo, aonde ele estará determinando prioridades, ele irá cortar alguns gastos desnecessários para que ele possa estar conseguindo alcançar os seus sonhos, para que eles possam estar conseguindo realizar os seus objetivos. Não é um bicho de 7 cabeças, mas ele requer um controle rigoroso. Boa noite, meu nome é Evelyn e eu vou falar um pouco sobre investimentos. O mercado de investimentos ainda é um assunto obscuro para os brasileiros, devido à falta de capital para investir, mas principalmente pela falta de conhecimento sobre o assunto. Com a evolução dos processos que antes eram burocráticos demais, atualmente é possível realizar as transações financeiras através de uma plataforma, a qual chamamos de home broker. Ainda dentro do home broker, é possível definir seu perfil de investidor, que pode ser conservador ou agressivo, e criar sua carteira de investimentos de acordo com as suas metas. É imprescindível a definição de metas para cada investimento, seja ele renda fixa ou variável. Mesmo que a renda fixa seja mais segura, os rendimentos da renda variável costumam saltar os olhos dos investidores, devido ao aumento da taxa de juros, o qual chamamos de retorno. Enquanto algumas pessoas investem para obter rendimentos, outras emprestam para adiantar seus sonhos. Entre essas duas pessoas estão os bancos, os quais fazem a intermediação do capital, mais conhecido como spread. O spread é a diferença entre o valor do dinheiro que o banco captou das pessoas que realizam investimentos e o valor repassado para quem está solicitando um empréstimo ou financiamento. Os investimentos podem ser de curto, médio e longo prazo, e quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, mais rendimentos ele terá. É indicado para todas as pessoas que querem montar uma reserva de emergência, poupar para realizar um sonho ou transformar isso em uma profissão.
Para te mostrar na prática os investimentos, separei 3 modalidades para investir apenas R$ 50 ao mês. O primeiro investimento é a poupança. Investindo apenas R$ 50 ao mês por 2 anos, você resgatará R$ 1.275,84. Nosso próximo investimento é a Selic. Investindo apenas R$ 50 ao mês por 2 anos, você resgatará R$ 1.283,90. E por último, o IPCA+, onde, investindo apenas R$ 50 ao mês, você resgatará ao final de 2 anos R$ 1.329,58. Boa noite, meu nome é Matheus e vou falar um pouco sobre aposentadoria, previdência social e a previdência privada. Bom, o termo aposentadoria refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades após cumprir com uma série de requisitos estabelecidos em cada país, a fim de que ele possa gozar dos benefícios de uma previdência social e ou privada. Segundo a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivos de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Os tipos de aposentadoria por meio da Previdência Social são a aposentadoria por idade rural, temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, esse é o mais comum. Temos também a aposentadoria especial por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade urbana, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. A aposentadoria por invalidez é a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. E por último, temos a aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Previdência privada. A previdência privada ela foi criada como uma alternativa mais viável do que a convencional, no caso a previdência social. A previdência privada ela funciona como um investimento a longo prazo, estando hoje em dia disponível em vários bancos, tais quais Banco do Brasil e Itaú, como também em seguradoras como a Porto Seguro e também em corretoras de valores como a XP Investimentos. É uma alternativa mais viável justamente pela rentabilidade e pelo tempo em que pode ser resgatado. Por exemplo, na Previdência Social, uma pessoa comum teria que contribuir para o INSS 35 anos se homem ou 30 anos se mulher. Isso no plano mais comum da Previdência Social. Já na Previdência Privada, o cidadão investe o quanto quer por mês, com um plano de retirada de no mínimo 10 anos, não tendo uma idade nem tempo de serviço mínimos. Na Previdência Privada, nós temos 2 tipos de planos, sendo eles os planos fechados e os planos abertos. Os planos fechados são planos de benefícios mantidos por entidades fechadas de previdência complementar, ou chamados de fundos de pensão. Eles não têm fins lucrativos e por isso são mais baratos. São fechados por serem acessíveis a empregados vinculados a uma empresa ou profissionais de algum setor. Quando as empresas oferecem esse tipo de plano, eles tomam formas de benefícios dos empregadores a seus funcionários, como planos de saúde, vale-refeição, seguro de vida, etc. Os planos abertos são mais procurados e são oferecidos por instituições financeiras a quaisquer interessados. Nestes se encontram os planos PGBL e VGBL. O plano PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é o Plano Vida Gerador de Benefício Livre. O PGBL é ideal para quem declara o imposto de renda no formulário completo. Já o VGBL é ideal para quem declara o imposto de renda no formulário simplificado, ou é isento para quem excede o limite de dedução do imposto de renda, que no caso seria 12% da renda bruta anual. A diferença entre um plano que rende 5% ao ano e um plano que rende 6% ao ano pode ser grande daqui a 25 anos, por exemplo. Nesse exemplo, a gente pode ver que com um investimento inicial de 100 mil, se deixarmos esse investimento render por 25 anos, na linha amarela a gente consegue ver um valor de 396.268, esse com o plano que rende 6% ao ano. Já o plano que rende 5% ao ano a gente consegue ver 314.772. É bastante coisa, porém há uma diferença. Ativos e passivos. O ativo é todo bem que funciona como fonte de renda, já o passivo é todo bem que retira o dinheiro do seu bolso. Não importa o que você ganha, mas sim o quanto sobra no final do mês.
No entanto, há um equívoco muito comum na sociedade brasileira, ou em qualquer sociedade que não tenha conhecimento básico sobre educação financeira, pensar que a casa própria ou o carro são ativos, quando na verdade eles são passivos, justamente pela depreciação que esses bens sofrem. O que garante que tanto a casa própria quanto o carro sejam passivos é justamente o fato de você ter que gastar com manutenção em ambos, seja pela gasolina ou pelas contas da casa, IPTU e IPVA, por exemplo. No entanto, se você tem um imóvel e aluga ele para alguém, ele se torna um ativo, assim como o carro quando você trabalha com ele ou aluga ele para alguém. Bom, eu vou mostrar como abrir uma conta numa corretora. Eu estou aqui na corretora que eu uso, né, a Modal Mais, e logo aqui no site, no início do site, a gente já consegue ver algumas coisas que eles falam por que Modal, né. E bom, para criar a conta, você vem aqui no canto, abra sua conta, tem um aplicativo, tanto na App Store como no Google Play, aqui você pode ver como que é dentro. E bom, basicamente para você criar, você coloca o seu nome, sobrenome, o e-mail e o seu celular. Bom, depois que você cria a sua conta, você vai entrar na interface do site, né? E vai aparecer essa tela aqui, você coloca o seu CPF e a sua senha. E aí você entra na sua conta. Com uma tática de segurança, a Modal ela coloca o Modal Token, né? Que é um modal que você pega no aplicativo, depois você preenche para poder entrar com segurança no site. Bom, esse é o interior do site. Aqui você consegue ver o meu patrimônio, né? Você consegue ver a conta corrente, renda fixa, tesouros, todos os investimentos que você tem. Aqui você vê o seu saldo, né, na sua conta corrente. Você consegue ver aqui as recomendações da Modal Mais, né? Previdência privada. Aí temos aqui, né, renda fixa, fundos de investimento, todos os seus investimentos que estão ativos. Concluindo então o nosso trabalho, a gente observou o quanto é importante o controle financeiro na vida do ser humano. A boa educação financeira ocasiona em uma série de evoluções econômicas na sociedade. A gente consegue perceber também que, dadas as informações do nosso trabalho, o brasileiro médio é afetado pelo desconhecimento e pela instabilidade econômica, onde 50% dos brasileiros ainda não poupam nenhum dinheiro, ou seja, eles não têm costume algum de guardar dinheiro ou de investir o dinheiro deles. O principal motivo da falta de educação financeira é a ignorância dos quesitos de custo e despesa. Bom, geralmente o brasileiro gasta mais do que recebe, ou seja, com os cartões de crédito que não são utilizados corretamente, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de conseguir manter o dinheiro que ele realmente tem e acaba gastando o que ele não tem e por isso acaba se endividando muito. Bom, no nosso trabalho também a gente mostrou como funciona um planejamento financeiro, quais são as melhores alternativas que o brasileiro pode ter. No nosso trabalho também a gente mostrou como funciona um planejamento financeiro, né? O quão saudável ele é para a nossa vida, onde os custos, as despesas e rendas são organizados de forma correta. E além disso também nós apresentamos sugestões de investimentos para que a sociedade possa evoluir economicamente, tais como a poupança, a Selic, as ações financeiras, previdência social, previdência privada e etc. Boa noite e muito obrigado também pela atenção.